Olá, tudo bem? Hoje a gente vai tratar aqui a respeito de um livro do romantismo brasileiro, Memórias de um Sargento de Milícias, um livro do Manuel Antônio de Almeida. Tem assim algumas particularidades, né, que a gente vai começar a ver. Veja, foi escrito quando o autor, né, o Manuel Antônio de Almeida, tinha 21 anos, né, tá aqui, ó, 21, e foi publicado originalmente no formato folhetim. Folhetim, então, só para lembrar, era aquele formato em que cada capítulo saía no jornal, ou diariamente, ou semanalmente. E esse, no caso, esse livro foi sendo publicado em dois momentos, 1852 e 1853. Quer dizer, ele iria terminar a história, né, em 1852, digamos assim, mas como fez sucesso, o jornal pediu para ele continuar. E por isso, então, se a gente for falar hoje, né, nós teríamos o que? Duas temporadas do livro. O autor usava como pseudônimo um brasileiro, o que não era por acaso, dentro daquele espírito romântico, nacionalista, era uma maneira que ele tinha até para diferenciar o seu livro dos livros de autores estrangeiros, sobretudo franceses, porque era o que mais se lia no Brasil naquele momento. Com sucesso, 2 anos depois, né, ou no ano seguinte, na verdade, 1854, foi publicado no formato livro, já com as duas temporadas, né, as duas partes. E, então, nós temos, né, alguns outros aspectos que valem a pena a gente tratar. Primeiro, trata-se de um romance que se contrapõe ao romance tipicamente burguês. Olha aí, ficou bonito isso aqui, hein? Tipicamente burguês. Porque, olha, como, né, você sabe, o romantismo é a expressão da visão burguesa. E o romance, como gênero literário, passou a expressar exatamente esse ideário burguês. Qual o ideário? De liberdade, né, de individualidade e outros conceitos também. Só que esse livro ele vai um pouco na contramão, por quê? Porque ele fala, na verdade, das pessoas livres. Olha aí, ó. Constitui-se uma espécie de crônica de costumes do Rio de Janeiro dos homens livres naquela época, ou seja, não eram escravos, não é? Mas também não eram burgueses, não tinham posses, casa, propriedades, etc. Se a gente for filiar esse livro, a gente pode dizer que ele tem uma relação com o Lazarilho de Tormes, que é uma narrativa de origem espanhola do século XVI, e que fala também sobre um menino pobre que é abandonado pela mãe e que passa por uma série de situações, né? Ou seja, eu diria né, perrengues, né? Os perrengues da vida. E também antecipa o argumento narrativo de um outro livro chamado Macunaíma, do Mário de Andrade, já é um livro do século XX, né, 1928. Macunaíma é a história do herói sem nenhum caráter. Quer dizer, o Mário de Andrade vai falar do personagem do brasileiro que está passando pelo seu processo de construção, né, da nacionalidade. Quer dizer, o modernismo vai retomar essa visão romântica, só que com outra ideia, né, com outros conceitos. Tá? E a gente pode dizer ainda que é um livro que é uma narrativa sobre o jeitinho brasileiro, a malandragem, que na verdade vem lá dos portugueses. Então, esse jeitinho brasileiro não é só brasileiro, no sentido estrito do termo, é também português, né? Há um pouquinho a história também. Muito bem. Então, nós temos aqui, olha, o seguinte aspecto. A despeito de a primeira ideia ser a de um militar que narra a sua vida, ó, porque ó, memórias, né? Então, eu vou narrar as minhas memórias, e que aí seria em primeira pessoa. Entremeadas de atos de heroísmo, afinal de contas, olha aí, sargento de milícias. No exercício do trabalho, percebe-se nas partes iniciais que não é isso que ocorre. Traduzindo para você poder entender melhor, primeiro, milícias aqui era a polícia do século XIX. Claro, a gente sabe que hoje tem aí as milícias, né, que tem uma relação, evidentemente, com a polícia também, mas não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo da aula, mas só para entender. Então, milícias era a polícia da época, polícia mesmo, no sentido aí de né, proteger a sociedade, os burgueses, né, de assaltos, o governo, etc. E tal. Muito bem. Então, dá a ideia o quê? De uma pessoa honesta, trabalhadora,
de uma pessoa que procura, enfim, né, seguir a ordem, seguir a lei. Esse é o princípio. Só que não é nada disso. Né? Mas aí você vai falar, mas por que o título? Então, a gente vai ver aqui o porquê o título. Bom, primeiro porque o livro é narrado em terceira pessoa, né? Já tem essa situação. Depois porque a origem daquele que possivelmente será o tal do sargento não tem nada de nobre ou heróico ou burguês, tá? Não. Bom, aqui eu retirei uma dessa obra aqui, ó, Literatura Brasileira em Quadrinhos, essa imagem. Essa imagem mostra o pai do Leonardo, ou seja, o pai do sargento de milícias e a mãe, né? Tá aqui o papai, aqui a mamãe, futuras ainda, né? Futuras. Estavam vindo de Portugal. E aí eles estavam no navio e no navio acabaram se encontrando. Tá vendo um detalhe aqui, ó? O namoro deles, digamos assim, começou com o Leonardo pisando na Maria, ó, deu um pisão, e a Maria deu um beliscão na mão do Leonardo. Então, com esse código de pisão e beliscão, eles começaram ali mesmo no navio já, né, um relacionamento com lua de mel e tudo. E aí ela chegou ao Brasil já grávida, né? Passaram alguns dias, né? E ela já teve o Leonardo, alguns dias não, né? Alguns meses, e teve lá o Leonardinho. Então, Leonardinho, porque o nome do pai é o mesmo, o nome do filho é o mesmo do pai. Leonardo pai, Leonardo filho. É interessante que o pai tem um apelido, né, que é Leonardo Pataca. Pataca era uma unidade monetária, a gente poderia dizer hoje centavo, né, Leonardo centavo, quer dizer, não vale nada, tá? O protagonista da história, né, um dos protagonistas, o protagonista, o filho, nasce de um love affair, olha que bonito aquele love affair, entre um meirinho, né, que é uma pessoa que trabalha no setor, né, na judiciário, embora não seja advogado, nem juiz, nada, que é o Leonardo Pataca, e uma quitandeira, mulher que vende, então, legumes, etc. A Maria da Hortaliça. E batizado pela própria parteira, não foram nem os pais que batizaram, e por um não, perdão, eles deram o nome, obviamente, né, que eu falei errado. Então foram batizados por uma parteira e por um barbeiro, vizinho dos pais de Leonardinho. Aqui é um detalhe importante. Veja que muitos personagens não têm nomes. É o barbeiro, a parteira, o policial e assim por diante. Que é uma maneira mesmo de dar uma visão de conjunto. É como se esses personagens representassem uma determinada classe social, uma determinada maneira de ver o mundo, enfim. Tá? Então, continuar aqui. Né? Vamos abrir aqui outro. Olha aí, ó. Como eu disse, ó, como o Leonardo, nascido de uma pisadela, de um beliscão, está escrito dessa maneira no livro mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai ver, foi igualmente posto para fora da família aos 7 anos. Fora mesmo, ele foi expulso. Vai embora daqui, moleque, você está enchendo o saco. E aí ele foi criado pelo padrinho, ó, com um pontapé devido à separação dos pais. Além disso, teve esse problema. A mulher, né, a Maria, cansou do Brasil, resolveu voltar para Portugal, arrumou lá um amante, não é, o capitão de um navio, e foi embora. E o Leonardo ficou sozinho. E ele não queria criar o filho, expulsou o menino. Por isso acabou sendo criado pelos padrinhos, sobretudo pelo padrinho. E o padrinho queria que o menino fosse padre. Então começa a levá-lo para a missa, coloca ele como coroinha para ajudar a rezar a missa, mas lá ele apronta também. Né? O Leonardo, quando criança, aprontou muito, fazia muita arte, muita bagunça. Desse momento em diante, né, dos 7 anos em diante, o Leonardo Filho vai viver as mais diferentes situações até se tornar o sargento. Por exemplo, ele se envolve com uma cigana, claro que hoje, enfim, nada contra ciganos, né, para a gente também não entrar nesse mérito, mas os ciganos do século XIX não eram gente bem vista, mas ele acaba se envolvendo com uma cigana. Um único meio de se livrar da prisão e casar-se com seu primeiro amor, que é a Luizinha. Então, em dado momento, como ele aprontava muito, ele vai preso, lá quase no final do livro já vai preso, e a madrinha consegue demover o major, né, o Vidigal, que era uma espécie de delegado ali da cidade, mandava em tudo, mandava soltar, mandava prender, então consegue, né, com sedução, inclusive, tirar o Leonardo da cadeia.
desde que ele se tornasse uma pessoa, digamos assim, né, do bem, né, entre aspas, né, o que é uma pessoa do bem. Mas, enfim, então, desde que ele entrasse para a ordem, desde que ele seguisse a lei. Então, ele acaba se casando com essa Luizinha, que era viúva, porque a Luizinha já, né, tinha casado com um homem mais velho e tal, mas lá na adolescência eles tiveram, digamos assim, um primeiro affair, né, um primeiro contato. Tá? E aí ele acaba se casando com ela, depois que ela fica viúva. Em meio a tais situações, o narrador vai fazendo o levantamento dos costumes e ambientes da sociedade carioca. Né? Então, olha aqui, ó, mais uma vez do quadrinho, né, que a brigando, fazendo a arte dele, né? Então, pessoas brigando, ó, falando, esse moleque não presta. Ele aqui fazendo arte, ó, aqui é a procissão, né? A procissão, ele já pensando em fazer uma arte, aí joga uma pedra aqui, né, no membro aí da igreja, enfim. Então, ele fazia várias coisas. Então, reside nesse ponto, quer dizer, qual ponto? Do Leonardo não ser um personagem da ordem, um personagem burguês, um personagem que segue o padrão do herói burguês tradicional, como, por exemplo, lá no livro Senhora, em que o Fernando Seixas, apesar de se vender por dinheiro, faz de tudo para recuperar a sua moral, ou no Guarani, em que você tem o índio Peri, né, que evidentemente já não é o romance burguês, mas o Peri representa o heroísmo, e por aí vai. Então, reside nesse ponto a principal diferença entre o romance de Manuel Antônio de Almeida, né, o autor de Memória no Sargento de Milícias, e os demais romances publicados durante o romantismo brasileiro. Enquanto o José de Alencar, o Joaquim Manuel de Macedo, que é autor lá da Moreninha, tematizavam a classe dominante, a burguesia e as pessoas a ela agregadas, relacionadas a essa classe, o livro de Manuel Antônio se volta para os homens livres, classe intermediária entre os negros escravizados, não é? E a alta burguesia ou também a nobreza, já que o Brasil ainda era o quê? Um império, né? Então tinha a nobreza lá. Além disso, não há no livro situações idealizantes, a não ser no final, quando ele se casa, tão ao gosto romântico, como, por exemplo, em O Guarani, e sim um realismo, um pré-realismo, preocupado em revelar a dinâmica da sociedade brasileira. Muitos críticos colocaram esse realista, que aí é a sequência do romantismo, mas não vou falar hoje sobre esse tema. Então, há, sob outra ótica, uma busca pelo herói tipicamente brasileiro. O que é o herói tipicamente brasileiro? É o do jeitinho, o anti-herói, que se revela sem caráter. Caráter aqui no sentido de uma personalidade já construída, tá? Não de bom caráter, mau caráter. O Leonardo é uma boa pessoa, só que, né, ele não segue a ordem prevista, ele não segue a lei, né, totalmente, mas não para cometer crimes, apenas para se divertir, curtir a vida. Tá? Apesar de tudo, o livro se insere na tradição romântica, um esperado final feliz. Então, o próprio casamento do Leonardo com a Luizinha, conforme eu falei, e a obtenção do posto de sargento, daí o título. Então, ele só vai se tornar sargento de milícias no final do livro, o que o faz entrar na esfera da ordem institucionalizada. O que a gente diria hoje, então, uma pessoa de bem, trabalhadora, que estuda, contribui para o progresso da nação, essas coisas, né? Muito bem. Então aqui, olha aí, ó, agora esse final eu coloquei trechos do livro, tá? O início e o momento em que o Leonardo é expulso de casa. Sua história, a história do Leonardo, tem pouco de notável. Fora Leonardo Algibebe em Lisboa, quer dizer, um vendedor de roupas usadas, sua pátria, em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e vieram ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, olha, já uma coisa que é muito comum no Brasil, a ideia, você sabe com quem está falando? Sou amigo do fulano, sou filho do cicrano, então, né? Não é de agora isso. Alcançou o emprego de que o vemos empossado, o meirinho, quer dizer, trabalhando no judiciário, e que exercia, como dissemos, né, desde tempos remotos. A história deles começa na época do rei Dom João VI, tanto que o livro começa. Era no tempo do rei, entre 1808 e 1820.
mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, ó, o narrador não sabe o que a Maria da Hortaliça veio fazer aqui, quitandeira das praças de Lisboa, saloia, rechonchuda e bonitona. Saloia, quer dizer, uma pessoa simples, continuando aqui, o Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal a pessoa, era até bonitão, né? E sobretudo era maganão, quer dizer, um cara malandrão, malandrão. Ao sair do Tejo, o rio lá em Portugal, que dá para o mar, não é? Estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito, que é aquela imagem que a gente viu. E aí o que aconteceu? A nossa Maria, como já se esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Também é aquela imagem que a gente viu. Era isto uma declaração em forma segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado, ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de ser desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes, tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo durante anos, não é? Bom, muito bem. Então veja, não é um relacionamento dentro da ordem burguesa. Qual que é a ordem burguesa? Para você se relacionar sexualmente com alguém, você primeiro deve se casar, deve pedir a mão da moça, fazer a corte, né? Quer dizer, paquerar, namorar uns 2, 3 meses, marcar o casamento. Mas aí eles já se adiantaram, né? Foram direto para a lua de mel. Então, aqui já pula o trecho, né? Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, que é o Leonardo, filho, e vamos encontrá-lo na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante todo esse tempo o menino não desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com choro sempre em oitava alta, quer dizer, bem alto, era colérico, vivia gritando, tinha ojeriza particular à madrinha, a ojeriza, quer dizer, nojo, né? Não gostava dela, a quem não podia encarar, e era estranhão até. Logo que pôde andar e falar, tornou-se um flagelo, quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Se esse o deixava por esquecimento em algum lugar ao seu alcance, tomava-o imediatamente, espanava com ele todos os móveis. Imagina, pegar o chapéu do pai e ficar limpando os móveis. Né, isso, né? Pulei aqui, apertei sem querer, mas tá bom. E aí fazia tanta arte até que a Maria, exasperada pelo que aquilo lhe havia custado aos ouvidos e talvez às costas, né? Imagina, o cara batia na mulher, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era além de traquinas, né? Por isso a bolacha, né? Fazer uma propaganda aqui, a bolacha. Guloso. Então ele gostava de comer o quê? Bolacha. Quando não traquinava, quer dizer, não fazia brincadeiras, artes, né, no sentido aí, evidentemente, de criar situação para outras pessoas, comia. Ou ele estava fazendo uma brincadeira ou estava comendo. A Maria não lhe perdoava, trazia-lhe bem maltratado uma região do corpo, quer dizer, vivia batendo na bunda do moleque, né? Porém, ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras recomeçavam, mal acabava a dor das palmadas. Quer dizer, ele, né, não mudava. E aí ele vai seguir essa toada, como eu disse, até a adolescência, até a fase adulta, quando finalmente vai se casar com a Luizinha e entrar para a ordem ao se tornar um sargento de milícias. Daí o título do livro, Memória de um Sargento de Milícias. Então aqui eu falei um pouco, claro que vale a pena sempre ler o livro, é um livro engraçado, tem várias situações cômicas, claro que algumas piadas são do século XIX, né? Mas uma boa parte dá para a gente entender ainda hoje, né? Quer dizer, são piadas que extrapolam o século XIX. Ok, então é isto. Finalizamos esta aula, não é? E aí a gente depois dá sequência.